Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do YouCast, o podcast universitário feito para você. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Kleber. E hoje nós estamos aqui com a nossa coordenadora de Direito, a professora Manuela. Olá, boa noite. Tudo bem, professora? Tudo bem. Poderia se apresentar um pouquinho para nós, falar um pouquinho da sua carreira, como que você começou no Direito? Com certeza. Eu sou Manuela Fernanda Gonçalves Ferreira. Hoje eu sou coordenadora do curso de Direito da Unisociesc. Estou na instituição desde 2013, comecei como professora, devido à especialidade que eu já tinha, da minha atuação na advocacia. Certo. Na minha trajetória, profissional, eu acabei me especializando em Direito do Trabalho, que é uma área que eu gosto muito, ainda atuo como advogada, em paralelo à minha trajetória universitária. E aí eu comecei, e aí segui em frente com a parte da docência, Fiz mestrado na área também, para conseguir ter mais conhecimento e também conseguir ser uma professora melhor em sala de aula, O mestrado é muito importante. Eu me formei aqui em Joinville, fiz Direito, na época em que eu comecei a estudar o direito, lá em 2001, já faz bastante tempo, Gostava muito da área do direito penal. E aí, como vocês podem ver, eu já falei que hoje eu sou especializada em Direito do Trabalho, Sou professora de Direito do Trabalho. Então, é uma característica muito interessante, a gente começa com um interesse numa área e, de repente, a vida, os caminhos que a gente toma vão levando a gente para um outro lugar, Vai definindo a escolha ali durante o curso. Isso foi muito marcante, na minha trajetória, profissional. Eu gostava muito do direito penal e fiz estágio na área do direito penal. E aí, depois de formada, apareceram oportunidades para eu me especializar, para eu trabalhar no escritório de advocacia. Então, mudei completamente de área, depois de formada. Então, essa é um pouquinho da minha história. Certo. Então, professora, nosso tema hoje do podcast é Direito em 360 graus. Certo. Então, poderia explicar um pouquinho para nós o que seria esse termo? Se ele é um termo mais atual, como que seria? Com certeza. A advocacia, 360, ou direito 360, quer dizer para a gente que hoje o profissional que o mercado exige, que o mercado quer encontrar, é justamente aquele profissional que consegue atender o seu cliente na sua completude, A gente sabe que muitos clientes não trazem só um problema jurídico, não chega lá só com um problema de direito de família ou só com um problema envolvendo um contrato daquela empresa. De repente, existe um contrato aqui, amanhã existe um outro problema com uma outra situação, com uma outra compra e venda, com uma relação trabalhista, depois um criminal. Então, a ideia é que hoje esse profissional que sai da universidade, que está no mercado de trabalho, consiga entregar para o seu cliente soluções jurídicas de todos os aspectos, de todas as áreas. Certo. Então, 360 graus seria, uma volta completa. Isso, esse olhar completo para esse cliente, E toda a demanda que ele traz, para esse advogado, para esse assessor jurídico, seja respondida e seja acolhida por aquele mesmo escritório, por aquele mesmo profissional. Certo. É o que a gente chama na publicidade, acho que de networking, eu acredito. Sim. É justamente esse contato a fim de reter um cliente, não? Com certeza, Poder deixar à disposição do teu cliente um leque de possibilidades, de soluções jurídicas, O que não quer dizer que eu tenho que saber de tudo, A gente acaba realmente se especializando em algumas áreas, em algumas situações que a gente tem mais afinidade, enfim. Mas essa fala, do networking tem muito a ver com isso, porque é realmente ter parcerias, ter convênios, ter contatos, para que esse cliente possa ser bem atendido. Na sua completude, 360 graus, a sua completude, ser bem atendido. Exatamente. Receber soluções jurídicas para todos os problemas que ele possa vir a ter. Professora, você vê, no meio universitário, alguma tendência dos alunos a quererem se especializar para algo muito específico? Desde a época que eu me formei, que já faz algum tempo, de 2001, a gente sabe e sente que o aluno dentro da faculdade gosta muito do direito penal, Gosta muito do direito criminal. É algo que chama atenção, é algo que envolve, Normalmente são casos e a gente mesmo, Vocês que são do jornalismo sabem, jornalismo, publicidade, sabem, que no noticiário, enfim,
esse tipo de caso acaba chamando atenção, Sim, né? E o profissional do direito também tem sempre esse gosto dentro da faculdade, né? Mas a gente sabe que lá na frente, depois de formado, muitas vezes não se consegue atuar, ou existem alguns preconceitos também envolvendo a área, né? E acabam se seguindo outros caminhos ou até oportunidades que podem surgir, né? Foi muito o seu caso, né? De ter Sim. entrado em uma área e acabou se especializando em outra. Com certeza, eu era um caso bem do típico aluno de direito, assim, eu gostava muito do direito penal. E no decorrer do curso daí acabou mudando. Com certeza, né? Eu sempre tive uma afinidade, né? Sempre observei que eu tinha uma afinidade com outras matérias, né? Como é o direito do trabalho. E depois isso apareceu em oportunidade, né? Então, eu acho que a grande ideia, né? Para o aluno que vem hoje para a universidade é realmente estar aberto, né? Estar aberto a todo o conhecimento que vai aparecer, que vai estar disponível, participar dos projetos, participar das visitas, né? Se envolver em tudo que o curso oferece, em tudo aquilo que os professores disponibilizam, né? Acho que isso é muito interessante, porque dentro da universidade é possível vivenciar muita coisa já do mundo prático, né? A gente tem muitos projetos que já colocam o aluno em contato com o mercado de trabalho, né? O que a gente chama de mão na massa. Então, essa é a grande dica para o aluno hoje, né? Vir aberto a tudo que o curso oferece, né? E tem aqui disponível. Sim. Essa tendência de vir aberto, ser um aluno curioso, alguma coisa assim, é possível traçar um perfil de aluno ideal para direito, por exemplo? Ideal eu não digo, mas existem algumas características que a gente observa, assim, no nosso aluno, né? Com certeza, não tenha dúvida disso, né? O aluno de direito, normalmente, ele tem um senso de justiça muito aguçado, né? Então, ele já vem com... as coisas causam incômodo, né? Ele gosta do debate, ele gosta de falar de política, ele gosta de falar de casos, de coisas que acontecem na vida. Então, ele tem já esse perfil, né? Ele é um aluno que gosta muito de requerer, de pedir, ele é combativo, né? Então, ele tem esse perfil... a gente já consegue observar isso no nosso aluno, tá? Isso é bem marcante, bem característico mesmo. Já traz um perfil justiceiro, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Busca pela justiça, né? Exatamente. E o aluno aplica muito isso com a gente, né? Requer bastante coisa para o professor, para a coordenação. Eles estão sempre envolvidos, né? Em centro acadêmico, em grupos universitários. Então, o aluno do direito tem muito disso. O graduado em Direito, ele pode trabalhar em quais áreas, professor, assim? Falou que é muito amplo, que na verdade ele vai descobrindo ao longo do curso, né? Sim. Mas assim, quais assim que eles mais pendem para quais áreas dentro do direito? Então, o direito a gente sempre brinca, né, que o direito oferece um leque de oportunidades profissionais, né? Quando a gente fala em direito, normalmente vem à mente ser advogado, né? E ser advogado pressupõe passar na prova da OAB, mas é uma atividade privada, né? Que eu vou exercer, abrir meu escritório, ter as minhas parcerias. Então, essa é uma possibilidade. E dentro da advocacia, todas as áreas, né? Podem surgir, podem aparecer, como o direito trabalhista, o direito empresarial, o direito previdenciário, criminal, todas as áreas podem ser trabalhadas na advocacia privada. E esse leque de oportunidades profissionais, ele continua justamente dentro da área pública, né? O que traz muito também o aluno, a pessoa, né, que busca o nosso curso, justamente visando um concurso público, visando uma colocação, né, dentro da área pública, justamente porque o concurso público traz algumas coisas interessantes, né, para essa pessoa, como, por exemplo, uma estabilidade, né, não poder ser desligado. Então, tudo isso é muito interessante. As pessoas buscam muito o direito por conta disso, né? Então, na área pública, desde do ente municipal, como ser um procurador do município, né? Outros órgãos do município também, como Águas de Joinville, por exemplo, tem advogados públicos, dentro da esfera estadual e também federal, né? A gente sempre pensa em cargos maiores como juiz, promotor, delegado, né? Mas existem outros cargos como um analista do Poder Judiciário, né? Que pressupõem também o bacharel em direito, né? Então, realmente existe uma possibilidade muito grande para quem faz direito. Essas provas, esses cargos todos, eles requerem provas e requerem uma série de habilidades e estudos.
É muito difícil passar nessa prova. Ela é muito temida, né? Depende da prova, né? Mas com certeza, assim, o que a gente pode falar de concurso público é que não é que é difícil, é muito concorrido, né? É muito concorrido. Então, as pessoas estudam muito, o nível é muito alto, né? Então, as pessoas acertam muito, quase gabaritam uma prova. Então, a concorrência eleva esse nível, né? Então, aí também é claro que vai depender do cargo, né? Por exemplo, um analista judiciário faz uma prova, né, de concurso público. Já um juiz faz uma prova em 5, 6 etapas, né? Então, ele tem uma prova escrita, depois ele vai desenvolver uma sentença, depois ele vai passar por uma prova oral, depois ele vai apresentar os títulos que ele tem, né? Então, depende da complexidade do cargo, tá? Então, quanto mais complexo o cargo, as provas acabam, sim, sendo mais difíceis e também mais concorridas. Ou seja, tem que se preparar bem. Sim, tem que se preparar bem, né? O que a gente sempre gosta de passar para o aluno é que ele não pode deixar para estudar para um concurso depois da faculdade, né? Durante a faculdade, ele já deve estar se preparando para isso, né? Então, claro, é importante estar aberto, mas algumas pessoas já têm muita certeza do que querem, né? Ah, eu quero isso, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Então, já ao longo da faculdade, a gente vê no noticiário, mesmo vocês que não são da área, né? Ah, uma lei nova, né? Uma atualização aqui, uma legislação ali, né? Sempre estão falando de votar alguma coisa. Então, se eu deixar para estudar depois, né? Eu não ganhei essa autonomia, né? De saber descobrir também sozinho, de estudar, de ter esse ritmo de estudo, né? E depois, né? Todos os 5 anos que eu estive aqui dentro da faculdade meio que ficam, né, não diria perdidos, mas é um tempo importante, né, que tem que ser usado para aquele que realmente quer passar num concurso público. Então, mais uma característica do aluno de direito é ser estudioso, focado e se manter atualizado também. Com toda certeza, né? É importante desenvolver ao longo do curso o gosto pela leitura, né? O gosto pela escrita, porque direito é texto, né? Texto realmente é falar, mas a gente precisa absorver esse conhecimento, né? Pela leitura. Precisa, sim, ser estudioso, gostar de escrever, mas eu sempre gosto de dizer também, assim, que às vezes as pessoas não vêm fazer é porque eu não gosto de ler, ou porque eu não tenho muita dificuldade para escrever, mas isso é exercício, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se habitua a escrever um texto, a estar em contato, mais a gente vai criando esse hábito dentro da gente e desenvolvendo essa habilidade, né? Então, a gente está preparado dentro do curso para fazer essa formação também para o aluno. Então, essas dificuldades, elas não são impeditivos para alguém não fazer direito? Com certeza não, tá? O perfil do nosso aluno, como eu disse, tem que ser provocador, tem que gostar de falar de justiça, né? Essas outras habilidades de escrita, leitura, né? O estudo, isso tudo é orientado dentro do curso. Vai desenvolvendo a prática, né? Com certeza. A prática, porque assim, ninguém nasce sabendo. Exatamente. Você tem que desenvolver e tem que praticar. Exatamente. Né? Então, o esforço supera o talento. Exatamente. Tem pessoas assim que não nascem necessariamente para tal área, né? Não tem aquele talento, mas eu quero aprender, eu quero me dedicar, eu quero me esforçar, e o esforço supera aquele talento natural. Com certeza. Né? E consegue chegar lá. Com certeza. E os professores, né? As pessoas que acompanham os alunos dentro do curso estão preparados, né, para receber esses alunos, né, que às vezes não têm aquela habilidade, mas estão aqui para desenvolver isso, né, justamente a faculdade está aqui para entregar, né, para o aluno essa possibilidade de se desenvolver. Professora, na sua opinião, um profissional exemplar de direito, ele deve ter quais qualidades, características? Ele já desenvolve isso dentro da faculdade ou ele vai mostrar depois que ele é formado? Não, com certeza, eu acredito que existam algumas características que a pessoa tem que ter antes de vir para o curso, né? Como a gente já comentou, que é ser curioso, gostar de estudar, né? Ter essa inquietude, né, com relação às questões de justiça, as questões do cotidiano, né, envolvendo as pessoas. Eu acho que isso é muito importante que o profissional do direito tenha, né, a pessoa que busca o curso, e ao longo do curso, com certeza, ele vai desenvolver tudo isso, né, desenvolver a habilidade da escrita, desenvolver a habilidade da fala, né, da leitura.
E com certeza a gente gosta sempre de pautar a nossa formação com muita ética, né? Então o profissional precisa sair daqui sabendo, né, códigos de ética, sabendo se portar, sabendo trabalhar com muita honestidade, muita clareza. Tudo isso é muito importante para o nosso curso, para a nossa formação, né? Então são características que a gente gosta de deixar, né, como um legado para o nosso aluno. E sobre a persuasão, acho que naturalmente tem que ter uma persuasão isso na fala. Isso é muito importante. Né? Mas eu percebo, Kleber, que é uma característica também muito individual, né? Algumas pessoas já têm isso de forma natural, Sim. né? Então, também gostam de convencer, né? Gostam de argumentar. Isso é bem bacana. A gente percebe que o aluno também tem essa característica natural. Mas é claro, assim como a leitura, né? O estudo e tudo isso, a gente também ajuda a desenvolver ao longo do curso, com certeza. Porque muitas pessoas têm esse dom da fala, saber persuadir outras pessoas, Uhum. né? Mas a escrita não tem tanto. Sim. Gosta de falar, mas Sim. não consegue escrever Sim. aquilo que está falando, não consegue, sabe expressar, sabe se comunicar, Uhum. porém não sabe, né, necessariamente escrever. Sim. Mas isso é desenvolvido durante a Sim. faculdade. Né? E isso é muito natural, né? Porque cada pessoa tem a sua habilidade melhor, a sua característica melhor. A gente, como professor, consegue observar isso também, né? Aquele Sim. aluno que, às vezes, numa prova escrita não vai tão bem, mas se tu chama para fazer um atendimento para um cliente, já brilha, né, naquele atendimento, consegue aparecer, né, consegue passar uma solução. Então, as pessoas têm essas características, né, diferenciadas. E isso é bacana também, voltando para a questão da advocacia 360, né, porque às vezes você já na universidade está fazendo vínculos, amizades, né, que no futuro vão desencadear num escritório, né, na tua atuação profissional, né, porque as pessoas vão se completando. Às vezes o teu colega ali sabe escrever bem uma peça, você atende melhor, o outro vai gostar de fazer uma audiência. Então, já é dentro da universidade que a gente vai fazendo esse networking. Sim, é como nós também em publicidade, né, Fernanda? Não é sobre a competição um com o outro, não é sobre quem faz melhor, mas como a gente pode se completar, né? Sim, com certeza. Isso já começa dentro da universidade. Tanto entre os colegas como com os professores, né? Porque os professores também conseguem ver isso no aluno, né? Conseguem dar esse toque, conseguem chamar a atenção para o aluno. Pô, tu é bom nisso, tu escreve bem, tu fala bem, tu atende bem um cliente. Então, o aluno percebendo, né, e vendo dando essa luz para essa característica dele, ele consegue também se desenvolver melhor. É um feedback através das atividades também que eles fazem, né? Com certeza. É um olho clínico do professor que percebe para que área que ele vai se desenvolver mais, para que, né, com certeza. Que orientação que ele tem para desenvolver melhor aquele talento natural que já tem, né? Qual característica que ele tem que estar ali aparecendo e brilhando, né? Sim. E isso é muito bom. Sim. Não, é que eu gosto muito de ouvir, ter oportunidade de contato entre cursos, porque muito se fala que a publicidade ela tem o seu lado persuasivo, ela tem o seu lado de convencer, a ter poder de compra, coisa assim. O consumidor a comprar alguma coisa. Exato, a gente tem essa característica também. Então é interessante pra gente, eu acredito, ouvir através de uma outra perspectiva, um outro curso que também tem essa característica. Para o direito é muito importante, né? Essa capacidade argumentativa, né? Então, a gente ensina o aluno a fazer um raciocínio jurídico, a ter um começo, um meio e um fim naquele pensamento, né? Naquela ideia, na resolução daquele problema. E aí isso faz com que eu tenha argumentos, com que eu consiga falar, com que eu consiga defender o meu ponto de vista, né? E aí defender a minha tese, ganhar o meu caso e ter uma sentença favorável, né? Então, isso tudo é bem importante. A gente vê muito assim em filmes, novelas, muito coisa sobre direito, um direito mais na área penal, né? Que tem o júri. Sim. Então, assim, a gente vê que um advogado, para convencer um júri, ele tem que ser muito persuasivo, né? Ele tem que ter o dom da fala, tem que ter o dom da persuasão para fazer com que aquelas pessoas né, acreditem no que ele está falando. Isso. Né? Seja para defender e até um promotor. O promotor, na verdade, ele acusa, né? Então, eles têm que ter persuasão tanto um como o outro, porque tem uma pessoa sendo julgada ali. Claro. E tem as outras pessoas que estão olhando, estão assistindo, estão ouvindo para dar uma sentença, né? Ajudar o juiz a dar uma sentença. Sim. Então, a pessoa que está ali, ela tem que ser muito bem, postar muito bem a voz, a intenção,
postar muito bem os argumentos para que aquelas pessoas, aqueles jurados, possam aprovar ou desaprovar aquelas ações, né? Se convençam daquela tese, Se né? convençam. E isso dentro de um processo judicial, né? Por exemplo, o advogado ele vai conhecer as provas, né? Conhecer os documentos, ouvir as testemunhas e depois conseguir fazer um compilado disso tudo, né? Para que o jurado, né? No caso que a gente está falando do teu exemplo do direito penal, né? Se convença daquela linha de raciocínio, né? Então, é muito importante que o advogado consiga visualizar isso e passar para outra pessoa, né? Por isso que a gente também precisa conseguir falar com uma pessoa de uma forma não muito rebuscada, né? Porque no direito também tem um pouco disso, de que as pessoas falam difícil, né? Falam aquele português que não é do nosso dia a dia. Então, hoje em dia, uma característica também importante do profissional do direito é que ele saiba se comunicar, né? Como convencer um jurado falando muito difícil, né? Porque são pessoas populares, são pessoas comuns que estão ali, né? Então, isso é muito importante, conseguir traduzir, né? Aquela linguagem difícil dos livros, conseguir fazer esse raciocínio jurídico, compilar todas as provas para convencer do meu argumento, né? Sim. E aí está toda a ideia da persuasão, né? Na publicidade, eu acredito que cores bonitas, imagens, fotos, né? No direito, a gente Textos. precisa traduzir, né? Ser acessível, né? Então, Sim. tudo isso vai... A gente também trabalha bastante dessa questão de linguagem acessível, de tratar o seu... tentar se aproximar do seu consumidor. Uhum. Então, talvez seja um paralelo entre a publicidade e o direito, que a gente sempre tenta aproximar e ter um pouco mais de contato, facilitar o contato. Ao mesmo tempo que a gente conta uma narrativa que é para atrair, no nosso caso, e para vocês talvez alguma coisa mais como entender o que vocês querem passar. Sim, com certeza, mas a linguagem acessível também é um ponto bem marcante, né, do direito. A gente deu um exemplo aqui do tribunal do júri, né, quando a gente está conversando com pessoas que são leigas, que não são da área, mas mesmo quando eu estou falando com o juiz ou com o promotor por meio de uma petição, né, não é mais comum aquelas petições, que a gente chama que é o documento que eu encaminho com o juiz, com os fatos, com os pedidos, rebuscadas, com textos enormes, com frases em latim, né? Hoje em dia, a gente já prima por um texto mais técnico, por um texto mais limpo, direto, até envolvendo imagens, né? A gente chama isso hoje de visual law, que envolve dentro do próprio texto algumas imagens que fazem com que eu consiga mostrar para o juiz, né? Aquele raciocínio, aquela ordem de ideias. Então, a gente já aproveita isso também toda essa era tecnológica, né, de imagens, enfim, a gente já usa isso também dentro do direito. Existe uma brecha dentro do mercado, um espaço para algum advogado que seja mais conciliador, que tenha esse perfil mais de abraçar ou entender o todo, ou eu talvez seja uma impressão meio leiga, mas que a gente sempre tem aquela ideia de que o advogado protege o seu cliente sempre e que, por exemplo, nesses casos que são de relacionamento, que envolvem família, coisas assim, a gente tem espaço para pessoas que querem conciliar e resolver problemas nesse sentido? Com certeza, né? Esse é o profissional atual, esse é o profissional, nem diria que um profissional do futuro, é o profissional atual, né? Um profissional com perfil conciliador. Eu achei bem interessante que tu falou assim, eu sempre tive uma impressão que o advogado tem que proteger o seu cliente, estar ao lado do seu cliente. Mas por que não conciliar, né? Não seria uma ideia também de proteger o meu cliente, né? Dizer para o meu cliente que o acordo é a melhor forma de resolver o conflito, não é também estar protegendo o meu cliente? Com certeza, né? Porque evita um processo demorado, evita um processo moroso, faz com que ele seja protagonista da decisão daquele processo, né? Porque a partir do momento em que a gente leva esse processo para o Poder Judiciário, quem vai dizer se eu tenho razão ou não é o juiz, né? É um terceiro, uma pessoa que não está envolvida naquela relação. E a partir do momento em que as partes conseguem chegar a um acordo, elas passam a ser protagonista da decisão jurídica daquela situação, né? Então, realmente é um toma lá da cá, eu tenho que ceder um pouco, eu tenho que aceitar um pouco o que o outro está dizendo. Eu também, em alguns momentos, vou impor um pouco a minha vontade, né? Mas é ser protagonista dessa situação, não deixar na mão de um terceiro, né? Que seria o juiz, e realmente resolver o processo de uma forma mais rápida e que faz com que a satisfação, né? Posterior, né? Poxa,
eu recebi o que eu queria, ali não foi tão bom, mas faz com que a satisfação dessa pessoa seja melhor, com que ela saia com a sensação de que o problema dela realmente foi resolvido, porque ela esteve, né, como protagonista dessa solução. Claro, orientada pelo seu advogado, acompanhada pelo seu advogado, isso é muito importante, né? Mas o perfil conciliador hoje é do profissional atual, né? Nem é do futuro. Sim, acredito que até para o juiz seria mais fácil dar a sentença final, né? Com certeza. Quando ambas as partes estão dentro de um acordo, dentro de uma conciliação, é mais fácil para o juiz dar uma sentença sem que os ambos, né, fiquem chateados ou não gostem da situação final, né, da sentença final. Com certeza. Para o Poder Judiciário hoje é muito interessante, né, a conciliação. Faz com que os processos tenham soluções mais rápidas, né? Entende-se também que a satisfação do jurisdicionado, que é a pessoa que levou o processo, que está com a situação, é muito maior, né, quando existe uma conciliação. Então, é interessante para todo mundo, né? É interessante para as partes, é interessante para o Poder Judiciário, para o Estado, né? É muito bom para todo mundo. Então, a gente sempre gosta de também, dentro da universidade, formar o nosso aluno para isso, né? Formar um profissional capacitado para negociar, capacitado para fazer uma conciliação, isso é muito importante. Ou seja, assim, acho que essa conciliação que você quis dizer também, professora, no sentido de, assim, o advogado, digamos, eu estou em causa com uma outra pessoa, digamos, de separação. Uhum. Mas o meu advogado, ele não fica colocando aquela história, digamos assim, popular, colocando lenha na fogueira para outra pessoa, que a outra pessoa é culpada, que a outra pessoa... Eu sou só a vítima. Uhum. Eu acho que coloca nessa situação que os dois... Pode ser, os dois envolvidos conseguem chegar no resultado e não acusando o outro. Sim. Então, o defender, eu acho, não significa atacar o outro. Uhum. Eu acho que é isso que é a conciliação, né? Exatamente, né? Esse profissional que coloca lenha na fogueira, como tu colocou, né? Que acaba se colocando numa posição de ataque ao outro, né? É um profissional já com um perfil muito antigo, assim. Sim. Hoje em dia, como eu coloquei, defender o seu cliente, né, estar ao lado do seu cliente é propor uma solução mais rápida, é propor uma solução mais célere. É claro que não se vai passar por cima de algum direito ou fazer com que o seu cliente saia, né, numa situação ruim, né? Obviamente, o acordo tem que ser bom para ambas as partes, né? Não desfavorecendo ninguém. Isso, exatamente. Mas é claro que existe, né, um contraponto, né? Alguém tem que ceder alguma coisa em algum lugar, o outro em outra parte. Mas passa muito do perfil do profissional orientar o seu cliente sobre isso, né? Trabalhar isso na cabeça do seu cliente, porque algumas pessoas chegam inflamadas, né? Ali a gente está falando de problema, né? Né? Vamos falar de uma situação, por exemplo, envolvendo direito de família, muitas vezes tem uma situação de adultério, de traição, né? Tem filhos envolvidos, patrimônio, então é uma situação que mexe muito com o emocional das pessoas, né? E o profissional do direito precisa estar preparado para receber essa pessoa e conseguir conduzir e orientar, né, para a melhor solução possível. E, na maioria das vezes, a melhor solução possível é a conciliação, né? Porque, como eu disse, coloca o teu cliente como protagonista da solução do caso dele, né? E faz com que o processo também se resolva de maneira mais rápida. Sim, mais eficaz para ambos, né? Com certeza. E isso é justamente uma característica do profissional moderno, né? Isso, exatamente. Bom, toda essa parte que você comentou, ela é característica de um profissional mais moderno. Teria como a gente entender algum aspecto de melhoria que, por exemplo, a tecnologia trouxe, o contato humano, alguma coisa assim que tu percebe que mudou conforme os anos foram se passando e a gente foi evoluindo tecnologicamente falando, por exemplo? Para o direito, ou para os profissionais do direito, né, a tecnologia influenciou bastante, especialmente no que diz respeito aos processos, né? Os processos judiciais, antigamente eram todos físicos, que a gente chama, né? Hoje eles são virtuais. Então, o processo físico era um caderno processual com muitas folhas, né? Volumes enormes, processos enormes, além do impacto ambiental disso tudo, né? O espaço para armazenar, carregar isso de um lado para o outro, porque muitas pessoas manuseiam, né? Isso tudo. Então, a tecnologia trouxe para a gente hoje plataformas, né? Super modernas, nas quais todos os profissionais envolvidos ali conseguem acessar o processo, conseguem peticionar, conseguem encaminhar documentos
vídeos, imagens, né? A sentença sai por ali, tudo agora dentro de um portal, né? As próprias audiências, né? Que houve um aprofundamento muito grande com a pandemia, pós-pandemia, né? Nas audiências virtuais, fazem com que a gente não precise se deslocar do escritório, né? Isso contribui com o trânsito, com o meio ambiente, com o tempo de todo mundo, né? Que pode estar ali no conforto do seu escritório, do gabinete do juiz, enfim. Então, a tecnologia trouxe muito conforto para o profissional do direito, né? Eu vejo que hoje a gente sempre teve muita resistência. Eu sou de uma época que a gente ia para audiência física, a gente assinava ata de audiência, né? Pegava aqueles processos físicos. Então, tudo que muda, né? Causa um estranhamento, causa... Né, uma mudança causa um desconforto. Mas hoje, passado esse desconforto, eu vejo que a tecnologia só trouxe a somar. Realmente tudo muito, muito positivo, né, as facilidades da tecnologia. Facilitou muito, deixou muito mais fácil para carregar, como você falou, aqueles cadernos, aqueles livros enormes. Com certeza. Cheio de processos, né? Um pendrive, algum lá na nuvem, né? Sim. Pega na nuvem. Está tudo armazenado. E as próprias pessoas, né, os próprios jurisdicionados, as pessoas que têm os processos, conseguem, né, com uma senha, com o número do processo, acessar da sua própria casa. Então, conseguem também ter clareza, acesso aos documentos, acesso aos atos do processo. Isso é muito bacana, muito interessante. E isso tudo guardado com muito sigilo, né? Sim, com muito certeza. sigilo. É uma ótima forma, querendo ou não, para facilitar o acesso e democratizar um pouco essa questão demográfica, assim. Exatamente, né? Porque antigamente aí o processo ficava só na mão do juiz, do advogado, era difícil ter acesso, tinha que ir lá no fórum buscar e tal. Hoje em dia, se você tem a senha, né, a chave do processo, que é individual, existe um sigilo, né? Mas eu posso, da minha própria casa, consultar. E com certeza isso traz democracia, clareza, né, acessibilidade. Com certeza. Principalmente acessibilidade nos nossos dias de hoje, né? Sim, bem importante. Você teria alguma dica, algum conselho, algum ensinamento que você gostaria de passar para alguém que está querendo ingressar no curso de Direito? Muitos, né? Sempre muitos. Como professora, a gente adora essas coisas. A nossa primeira aula sempre é sobre isso, né? Falando um pouco da experiência e tentando passar alguma dica, né? Eu penso que o aluno que vem para o curso de Direito precisa estar aberto, né? Precisa estar aberto a viver as experiências, precisa ser um aluno que se engaje nas coisas do curso, no que o curso tem a oferecer, porque tudo que a gente pensa, né, e coloca à disposição do aluno, um projeto, uma visita, leva até o tribunal, leva no fórum, tem um estágio, tem uma ação para atender um cliente, um aluno, tudo isso é pensado para que a formação desse aluno seja integral, né? Então, estar disponível, ouvir os professores, se expor a opiniões diferentes, né? É realmente se qualificar, porque você vai ouvir coisas diferentes, se posicionar dentro dos debates, participar das atividades da faculdade. Então, isso tudo é muito importante, né? Eu diria, estar aberto, né? E participar das coisas que a faculdade oferece. Ok, então a gente finaliza por aqui, eu acredito. Você tem mais alguma pergunta? Não, isso, podemos finalizar por aqui mesmo. Ok. Encerramos por aqui o nosso episódio hoje com a professora. Bom, gente, por aqui a gente finaliza mais um episódio do YouCast, dessa vez com o tema Direitos 360 e com a professora e coordenadora do curso de Direito, Manuela. A gente agradece muito a sua presença, é um prazer muito grande pra gente ter você aqui, poder ter uma conversa, ter um diálogo e construir um pouco mais uma fala sobre o que o direito faz, como ele atua, como que é os profissionais. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, obrigado pela entrevista, pelo espaço, né? E o curso de Direito está sempre à disposição para falar, para conversar, para se apresentar. Obrigado, professor. Obrigada.